Em um mundo experimentando incerteza e tantos diferentes visíveis e invisíveis perigos de todo tipo, é reconfortante saber que Deus prometeu proteger sua criação. A vida não é um parque de diversões, mas sim um campo de batalha. No entanto, devemos sempre saber e manter a garantia divina que nos foi dado por Deus. Esse Deus está cuidando de nós e está nos protegendo o tempo todo. O que você precisa saber antes de tudo é que tudo o que é valioso é protegido. Quer você acredite ou não, você é valioso para Deus. Você pode rejeitar esta verdade. Isso não nega o fato de que você é precioso para Deus. Mesmo enquanto você está ainda na terra, Deus colocou medidas para garantir sua proteção. Então hoje eu vou olhar para 6 diferentes maneiras pelas quais Deus protege você como filho dele. Em primeiro lugar, Deus protege você por sua constante vigilância. Nada nesta terra acontece fora do campo de visão de Deus. Na verdade, nada acontece neste universo fora de seu escopo de visão. 2 Crônicas capítulo 16 e versículo 9 diz: Pois os olhos do Senhor correm para lá e para cá, por toda a terra, para mostrar-se forte em nome daqueles cujo coração é leal para ele. Como você se sente ao saber que Deus está te observando? Como isso faz você se sentir? Isso faz você se sentir assustado ou nervoso com o fato de que Deus está te observando? Ou isso lhe dá um nível adicional de paz? Como isso faz você se sentir, sabendo que você está sob a constante visão de um Deus amoroso, que não tem nada além do seu melhor interesse em seu coração? Então deixe-me fazer a pergunta novamente. Como isso faz você se sentir sabendo que Deus está cuidando de você? Isso te deixa nervoso e assustado ou isso lhe dá um nível adicional de paz? Eu acho que se resume na sua percepção de Deus. Se você vê Deus como um tirano cósmico que está procurando por você, para ver se você está fora do padrão da palavra de Deus, para que ele possa esmagá-lo com a mão direita, então sim eu ficaria nervoso, sim eu ficaria com medo. Mas se a sua percepção de Deus é que ele é um Deus amoroso, que enviou seu Filho unigênito para morrer pelos seus pecados e suas transgressões, porque ele sabia que você nunca poderia preencher a lacuna do pecado, então seu único filho gerado, que era perfeito em santidade, perfeito em justiça, perfeitamente perfeito, teve que preencher a lacuna do pecado para que tenhais a vida eterna. Se sua percepção é deste Deus amoroso, sim você vai receber outro nível de paz, sabendo que Deus está cuidando de você, mesmo que seus inimigos estejam tramando contra você. Deus está lá em seu nome para garantir que o plano deles saia pela culatra. Lembre-se no Salmo 23 versículo 5, afirma que Deus preparará uma mesa para você na presença de seus inimigos. Mude sua percepção de Deus. Deus não é contra você, Deus é com você. Romanos 8 versículo 31 diz: Que diremos então a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mude sua percepção de Deus. Deus não quer te castigar, acredite em mim. Se Deus estivesse a fim de te castigar, ele poderia fazer a qualquer momento. Deus está do seu lado. Me desculpe por continuar repetindo esta afirmação, mas isso precisa penetrar no seu espírito. Deus está do seu lado e ele está cuidando de você. Está te protegendo de coisas inimagináveis. Em segundo lugar, o arsenal de proteção de Deus. Ele tem uma quantidade inumerável de anjos à sua disposição, prontos para serem enviados em sua defesa. Na Bíblia há incontáveis números de narrativas que retratam esta proteção. Um perfeito exemplo disso é visto em 2 Reis capítulo 6 e versículo 17, que diz: E orou Eliseu, e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Eliseu e seu servo Geazi estavam cercados por um exército de homens. Geazi foi dominado pelo medo, não conhecendo o grande exército do Senhor cercando-o, e só depois que Eliseu orou, que ele viu o vasto exército do céu em volta deles. Essa mesma proteção pertence a nós hoje. Você literalmente tem um exército de anjos cuidando de você. Então, da próxima vez, quando as coisas estiverem ruins, quando estiver com medo, lembre-se de que um exército de anjos está cuidando de você, pronto à disposição da chamada do Senhor para vir resgatá-lo. Em qualquer situação, você pode encontrar, mesmo nos dias atuais e antigos, que há tantos testemunhos pessoais por filhos de Deus, sobre fugas milagrosas, por meios angelicais, que desafiam toda a racionalidade e todo o ser humano. Uma explicação está escrito em Salmos 91 versículo 11 que diz: Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Você não tem que viver um medo ilimitado. Viva acreditando que Deus te ama e que seus anjos andam com você dia a dia, e eles estão lá para te observar, para que você sempre esteja na cerca de proteção de Deus. A terceira e quarta maneira Deus nos proteger é construindo cercas de proteção em torno de seu povo. Como bem sabemos, o diabo não pode te tocar, porque há uma cobertura de proteção ao teu redor. Portanto, podemos concluir que Deus coloca cobertura de proteção em torno de seus santos, para proteção e para que o inimigo não pode te alcançar, assim como nos Salmos 125 versículo 2, que diz: Assim como estão os montes em redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Nunca tenha dúvidas sobre isso. Você está cercado por uma cerca viva de proteção. Está escrito na Bíblia, o que é uma declaração de fatos não e opinião. Se olharmos mais de perto, na história do mundo, há 3 grandes verdades que aprendemos da declaração do diabo. Em Jó capítulo 1 versículo 10, o diabo diz que Deus fez uma cerca em torno de Jó e na casa dele, e tudo o que ele tem por todos os lados. Aprendemos o seguinte:
seguinte, que primeiramente Deus tem uma cobertura em torno dele pessoalmente, portanto, Deus tem uma cerca ao seu redor como um indivíduo. Em segundo lugar, aprendemos que Deus tinha uma cobertura de proteção em torno da família de Jó, portanto, Deus tem uma cobertura de proteção em torno de sua família. Em terceiro lugar, aprendemos que Deus tinha uma cobertura de proteção em torno das finanças do trabalho e sua propriedade e todos os seus esforços. Portanto, para que possamos viver com o conforto e a paz, devemos saber que aquela mesma proteção que estava sobre Jó está sobre nós, mesmo que não podemos ver essa proteção ao nosso redor, mas ela está lá. Deus não deixa seus filhos expostos, porque sabemos que o inimigo vem fazer apenas 3 coisas. Ele veio para roubar, matar e destruir. Se a cobertura de proteção de Deus não fosse sobre nós, o inimigo teria feito todas estas 3 coisas com nós, mas graças a Deus por sua cobertura de proteção. A quinta maneira de Deus nos proteger é através do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que todos que deixarem ser guiados pelo Espírito de Deus são chamados de filhos de Deus. Portanto, quando o Espírito Santo nos conduz como suas crianças, ele nos orienta a ir aos lugares certos, no tempo certo, fazer a coisa certa e na hora certa. Portanto, nossa proteção está na orientação do Espírito Santo. Eu acho que em um ponto ou outro, todos nós experimentamos uma voz interior nos dizendo para não ir a algum lugar, e sem a gente saber que era o Sagrado Espírito, guiando-nos e conduzindo-nos no Espírito. Se você pensar em coisas que você experimentou sendo guiado pelo Espírito, em pontos que você acha que é apenas um estranho, sentindo, que estaria dizendo para você não ir a um local, ou dizendo para você não fazer isso ou dizendo para você não fazer algo, mas você nunca poderia imaginar o que poderia acontecer, isso na verdade era o Santo Espírito, levando você. O Espírito Santo nos guia e protege a nós, de mais maneiras do que jamais poderíamos imaginar. Eu realmente acredito que, se pudéssemos ver todas as vezes que o Espírito Santo nos protegeu e nos guiou para fora de tantas mais situações, que provavelmente não iríamos querer mais sair de casa, e é por isso que devemos orar ao Senhor para nos dar a graça de ouvir e entender, e o mais importante, obedecer o Espírito Santo quando ele nos guiar. A sexta maneira de Deus proteger você é pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o único caminho você pode receber redenção e ser poupado da ira de Deus. Você está limpo e justificado e perdoado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder e autoridade. O sangue de Jesus tem a capacidade de comandar e controlar porque é supremo. Você poderia ler a Bíblia inteira. Você poderia orar 50 vezes por dia e 7 dias por semana, mas sem o sangue de Jesus não há nenhum poder. Sem a aplicação do sangue de Jesus, não há autoridade. Sem o poder do sangue de Jesus você não pode se defender contra o inimigo. Apocalipse 12 e versículo 11 diz: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Pelo sangue eles venceram, pelo sangue do Cordeiro. Jesus já ganhou a batalha, ele já superou tudo o que pode aparecer no seu caminho. No Calvário ele pagou tudo, não alguns, mas tudo. O que João 16 versículo 33 diz: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Você vê que o sangue do Cordeiro é o segredo que leva o cristão à vitória, mas você precisa aplicá-lo. Você precisa aplicar o sangue de Jesus em sua vida. Ninguém pode fazer isso por você. É sua obrigação, sua responsabilidade e seu dever de aplicar o sangue de Jesus sobre sua própria vida. Agora eu não estou falando com você sobre aplicar o sangue de Jesus fisicamente, mas espiritualmente. Em Êxodo, os filhos de Israel foram instruídos a aplicar o sangue em seus batentes para que, quando viesse a praga, ela iria passar por cima deles, não iria tocá-los, e é isso que você precisa fazer. Devemos aplicar o sangue de Jesus para que o que quer que venha nos prejudicar, passará por cima de nós, porque quando vê o sangue de Jesus, seja o que for, saberá que você é um filho de Deus. Você pode ver que o sangue de Jesus nos protege. Há poder no sangue de Jesus. Agora imagine se os filhos de Israel não tinham aplicado o sangue de Jesus em suas portas. Imagine se eles tivessem mantido trancado em um recipiente em sua casa. Eles teriam sido perdidos. Sim, o sangue de Jesus tem poder, mas de nada serve se você não aplicá-lo. Esse é o seu trabalho. Você deve aplicar o sangue de Jesus em sua vida. Há poder no sangue de Jesus. Há proteção no sangue de Jesus. Existe uma cobertura que só o sangue de Jesus pode fornecer, mas só você pode aplicar o sangue de Jesus na sua vida e na sua casa. Eu só falei sobre 6 diferentes maneiras que Deus nos protege, mas Deus tem um número infinito de maneiras que Ele pode nos proteger. Acredite na proteção do Senhor sobre sua vida e a vida de sua família. Inscreva-se no canal e deixe o like. Deus abençoe você e sua família.